Olá, senhores. Vamos apresentar aqui agora um croquis desenvolvido aqui pela TIC Bahia, que demonstra a viabilidade da interseção Feira de Santana, Salgueiro, saindo de Feira de Santana e fazendo uma operação rodoferroviária na nova perimetral norte de Feira de Santana. Esse mapa que vocês estão vendo aí, ele reflete exatamente o traçado que foi pensado pela perimetral norte. Portanto, como se tratando de um croquis, nós não detalhamos, por exemplo, essa interseção aqui que passa pela BR-324, que será necessário detalhar. Fizemos apenas um lado da rodovia. Efetivamente, se for pensada a rodovia como via dupla, como pista dupla, né, precisará ser feito o outro lado. Logo, logo vamos fazer esse outro lado. Mas então, a gente pensou exatamente em construir uma estratégia rodoferroviária. Essa daqui, essa que vocês podem observar aqui, essa via daqui, é a via pensada e colocada como autorização ferroviária pela TIC Bahia para o trecho Salvador-Feira de Santana. Aqui a passagem sobre o Rio Pojuca, o Vale do Rio Pojuca. E aqui seria o ponto de interseção do Centro de Operações Logísticas do CIS, Feira de Santana. Para vocês se localizarem um pouco, essa daqui é a Batorfio, tá certo? Aqui o Posto São Gonçalo 1 e o Posto São Gonçalo 2, onde as carretas de soja ficam estacionadas em direção ao Porto Dias Branco. Portanto, a partir desse ponto, é pensado aqui uma estrutura ferroviária que sai desse ponto e vai até Salgueiro, no Pernambuco, com a distância de 490 quilômetros, de modo que possa ser aproveitado essa interseção com a ferrovia transnordestina e que possa realmente reconectar o Nordeste ferroviário num patamar tecnológico comparável da China, da Europa, da Alemanha, de países desenvolvidos no setor ferroviário. Então, o pensamento é um pensamento com liberdade, mas pensando efetivamente numa viabilidade econômica e agregar muitos produtos, muitos serviços dentro dessa ferrovia. Portanto, aqui a ferrovia é pista dupla, etc., já pensada certinho. E uma estratégia interessante que nós adotamos para a Perimetral Norte especificamente é que nesse trecho, essa faixa de domínio teria 100 metros, justamente para acomodar a chegada da rodovia, né? Então, você teria tanto o serviço ferroviário dentro dessa faixa de domínio, quanto o serviço rodoviário. Observe um detalhe muito interessante aqui, que as geometrias a partir desse ponto começam a ficar muito parecidas. Então o planejamento é feito para você ter uma rodovia de um lado, a ferrovia ao centro e uma rodovia do outro lado. Então, esse planejamento só pode ser feito quando você projeta uma rodovia pensando junto com a estrutura ferroviária, porque se você for projetar uma rodovia desassociada, você pode inviabilizar exatamente essa estrutura que vai ao centro. Então o pensamento é em conjunto para que a gente possa tornar eficiente o uso do solo, todo esse planejamento efetivo que vai ser feito aqui dentro dessa faixa de domínio, que pode inclusive tornar a ferrovia praticamente um ativo muito barato, né? Já que você vai, por exemplo, cobrar pedágio nesse trecho aqui, efetivamente você pode ter uma empresa que possa construir essa rodovia, cobra-se o pedágio e você passa a ter a disponibilidade do espaço para o operador ferroviário. E o operador rodoviário vai fazer a venda ou vai ceder o espaço num ambiente conjunto, né, de negócios, onde esse solo dessa passagem, a terraplanagem dessa estrutura, ela pode ser feita em conjunto e reduzir custos, né? Inclusive pensando aqui na geometria. Um detalhe interessante, quando você observa, por exemplo, essas estruturas, elas têm uma diferençazinha de nível, tá vendo? Por quê? Porque a rodovia admite um pouquinho mais de rampa do que a ferrovia. Então, a partir desse ponto, vocês observam que o planejamento feito dessa forma, dá para se perceber aonde você pode ter um pouco mais de liberdade, onde não tem, mas todo esse conjunto de soluções adotados aqui para o pensamento rodoferroviário, ele surge como essa necessidade, né? Então, a viabilidade econômica das duas estruturas
passa a ser muito mais potencializada nesse sentido. Aqui eu tenho basicamente um local onde vai ser o cruzamento com a região de Jaíba. Jaíba é basicamente a região do aeroporto. O aeroporto de Feira está mais ou menos nessa região aqui, nesse ponto. Então é prudente, por exemplo, pensar que a gente possa ter nessa área aqui, nessas áreas no entorno da ferrovia, soluções de integração logística com o aeroporto, né? Então você pode ter caminhões saindo daqui em direção ao aeroporto para você carregar carga, etc, etc. Ou mesmo até pessoas, né? Uma estação ferroviária de pessoas aqui, para que você possa chegar até o aeroporto de forma muito mais eficiente, o aeroporto de Feira de Santana, efetivamente. Então, nesse sentido, a gente construiu uma ferrovia com liberdade. Observe que é possível ter muita liberdade aqui. Então, as curvas aqui, elas são curvas muito abertas. Essas curvas têm 2.000 metros de raio, mais de 2.000 metros de raio, o que permite que a gente possa ter aqui grandes soluções de velocidade, de serviço, tanto do ponto de vista ferroviário quanto do ponto de vista rodoviário. Então, assim, a redução de acidentes, a confiabilidade da via, a velocidade que a via pode implementar. Por exemplo, essa via ela pode realmente assumir uma velocidade diretriz de 120 km por hora. Eu posso rodar aqui a 120 km por hora com segurança, sem nenhum tipo de problema em função da categoria da via, que está muito próxima da ferrovia, né? Aqui eu tenho uma outra curva bem acentuada. Observem essa curva, ela é bem acentuada em função justamente dessa liberdade. Por mais que a gente tenha essa liberdade, a gente também preservou a casa das pessoas, a gente observando aqui o que seria o menor impacto possível a ser feito na comunidade, e a partir daí pensamos dessa forma. Nesse último ponto aqui, já perto de Santanópolis, é possível, por exemplo, identificar que a gente tem a saída em direção a Serrinha, Euclides da Cunha, Bendengó, que está perto ali de Uauá, e chega depois lá em Salgueiro. Então, aqui eu tenho mais ou menos 35 quilômetros de ferrovia, e eu teria aí mais ou menos mais uns 470 quilômetros, 460 quilômetros em direção a Salgueiro. A rodovia ela segue aqui em direção à BR-324, numa perspectiva de cruzamento aqui com o Posto Trevo. Esse eixo aqui ele passa a ser um eixo pensado, né, uma interseção pensada conjuntamente com essa interseção da duplicação da BR-116. Então você poderia ter uma saída daqui, o usuário faz esse retorno cá e vem para a Feira de Santana. A mesma coisa, ele sai daqui desse ponto, vem para cá e vem para a Feira de Santana. Portanto, ou mesmo ele vem para cá, como já sai aqui, vem para cá e não precisa nem mesmo fazer essa saída aqui. Apenas uma saída assim, aqui só seria suficiente para que a gente pudesse atender a essa interseção. Então, isso é uma interseção relativamente barata em função da duplicação da 116. Aqui é o cruzamento com a estrada que vai para Santanópolis. Efetivamente, poderia-se ter aqui pensar uma estratégia de uma estação de passageiros também e um pátio ferroviário de cargas para, em conjunto com a BR-116, fazer essas soluções se encaixarem. Então, é uma solução muito bem pensada, uma solução pensada para funcionar e para poder extrair o melhor dos dois sistemas modal ferroviário e rodoviário. Deixo com vocês aí e vamos construir juntos soluções desse tipo para a Bahia e para o Brasil. Contem com a gente, sigamos em frente.